E aí, tudo bem com você? Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho aqui no site Agrofy News. Eu sou o Thiago Seco e vou bater um papo agora. Ele que é o diretor-presidente da CropLife Brasil, o Eduardo Leão. Presidente, muito obrigado por atender a gente. Eu que agradeço, Thiago. Um grande prazer estar aqui conversando com você. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo. A gente fala numa quarta-feira, uma tarde de quarta-feira, dia 22 de outubro, e hoje pela manhã houve um evento, né, lá na CropLife, que marcou o lançamento da plataforma CropData. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente do que se trata essa ferramenta, quais as informações que ela traz e para que ela serve, presidente? Perfeito. É isso mesmo, Thiago. Nós hoje lançamos aqui uma nova plataforma, né, que fica no nosso site, no CropLife Brasil, em que as pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre as tecnologias agrícolas podem ter acesso, né? Ali já estamos disponibilizando uma série de informações para todas as tecnologias que a CropLife representa, que são as tecnologias de semente, defensivos químicos e bioinsumos. Então, lá, a pessoa que estiver interessada, seja um jornalista, seja alguém do governo que queira mais informações sobre o setor, alguém da academia, ou qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer um pouco mais, vai entender uma série de números, né, uma série de estatísticas que vão ajudá-los nas suas análises sobre as nossas atividades, né? Então, ali nós vamos ter informações sobre o faturamento do setor, vamos ter informações sobre crédito, sobre o volume de impostos que esse setor, com que esse setor contribui anualmente, informações sobre comércio exterior, o que é exportado, o que é importado dessas áreas, o nível de empregos e salários médios do nosso setor, enfim, uma série de estatísticas que vão ajudá-los a entender de forma reunida, né? Nós reunimos essas informações de diversas fontes com grande credibilidade, de tal forma que facilita, então, o entendimento e as análises em relação a essas atividades. Presidente, eu acompanhei o evento hoje, né, por meio de videoconferência, e uma informação me chamou bastante atenção, porque o senso comum ele diz que o Brasil ele está ali entre os principais consumidores do mundo de defensivos agrícolas. E uma das informações que essa plataforma traz, ela aponta para uma direção contrária. É isso mesmo, presidente? Não, perfeito, Tiago. Realmente, nós, com muita frequência, né, vemos esse tipo de crítica que o Brasil seria o maior consumidor de defensivos químicos do mundo. Porém, quando nós relativizamos isso de uma forma correta, né, em relação ao consumo de defensivos, que seria quanto que nós estamos usando por área plantada, esse número muda bastante, né? É importante destacar que a gente não pode comparar um país como o Brasil, né, que tem aí um tamanho continental, um país muito menor, por exemplo, um Uruguai ou outro país, né, com essa proporção. E nós, então, fizemos um cálculo dividindo o total de defensivos consumidos no país pela área produzida, né? E quando nós fazemos isso, Tiago, nós chegamos num resultado em que o Brasil é o 38º no ranking de maior consumo de defensivos químicos, muito à frente de muitos países europeus, asiáticos e até aqui da América Latina, e isso, então, realmente coloca a informação de uma maneira correta, né, para que a gente não tenha um viés na hora de analisar os nossos números. E é esse tipo de informação que nós pretendemos trazer nesse portal de informações, né, que é o CropData.
O presidente, a CropLife, ela é uma associação sem fins lucrativos. Ela representa empresas que atuam na pesquisa, no desenvolvimento, né, de soluções para a produção do agronegócio. Quando e por que ela surgiu? Então, a CropLife ela surge há 6 anos atrás, né? Nós estamos, nesse mês, comemorando 6 anos de CropLife Brasil, como uma fusão de diversas outras entidades que representavam aqueles setores que eu já mencionei, que é o setor de defensivos, químicos, os biológicos, sementes e biotecnologia. Então, a ideia, naquele momento, foi buscar uma otimização de recursos. Muitas das empresas eram associadas de 4, 5 entidades ao mesmo tempo. Então, a ideia era buscar a otimização tanto do tempo dos executivos das empresas, quanto de recursos, né? E faz todo sentido, Tiago. Nós estamos falando de tecnologias que se complementam, né? São complementares no campo, que, portanto, tem uma forte sinergia, inclusive na sua agenda institucional. Então, esse foi o espírito, né, que norteou o início da CropLife. Então, nós temos hoje a representação dessas 4 tecnologias agrícolas, né, e atuamos nas diversas áreas típicas de uma associação, como, por exemplo, a questão de comunicação, relações governamentais, o apoio para temas tributários e jurídicos setoriais, sustentabilidade, né, que é um tema extremamente importante para nós, particularmente em relação ao tema de boas práticas agrícolas, né, que é algo que a nossa entidade fomenta com muita intensidade, e combate a ilegais, que também é um problema que traz prejuízos muito grandes para a nossa agricultura todo ano. Então, esse basicamente é o objetivo aqui da nossa associação. O presidente, e de 2019 para cá, que é o ano, né, de início das atividades da associação para cá, na opinião do senhor, qual foi o grande avanço verificado durante esse tempo de trabalho? Olha, Tiago, nós tivemos diversos avanços em diversas frentes, né? Talvez uma das que mais chamou atenção foram as conquistas na área dos marcos regulatórios desses setores. Por que isso é tão importante? Esses setores são setores intensivos em investimentos de pesquisa e desenvolvimento, né? Para isso, nós estamos falando de altos recursos investidos, né, durante muito tempo. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, para você chegar em uma molécula de um defensivo químico, isso pode levar aí 8, 10 anos de pesquisas, né? Pesquisas do ponto de vista de impacto ambiental, saúde pública, e também eficácia agronômica desses produtos, investimentos da ordem aí de alguns milhares de dólares. Então, são investimentos que, enfim, envolvem muito risco, são muitos recursos durante muito tempo. Então, se você não tiver uma previsibilidade muito clara, você tem um desestímulo a esse tipo de ação, né? E, com isso, você reduz o nível de inovação na agricultura, que é muito importante, tem sido fundamental para o desempenho da nossa agricultura brasileira. Então, o marco regulatório ajuda a gerar essa previsibilidade para as empresas, né? Então, isso reduz a segurança, ou aumenta a segurança jurídica, né, das empresas e, com isso, você incentiva a inovação, né, que é fundamental para o constante ganho de produtividade, competitividade e sustentabilidade. Bem, então, nesse período, nós tivemos um marco regulatório dos defensivos químicos, né? Tivemos, mais recentemente, o marco regulatório dos bioinsumos, foi o primeiro país a fazer uma regulação específica para bioinsumos, né? Nos demais países, eles estão inseridos em outros marcos regulatórios, defensivo, fertilizantes e tal. Nós criamos uma específica, pela importância que os bioinsumos têm tido aqui, e pela importância que nós temos, que tem se desenvolvido a cada ano. E também, nesse momento, nós estamos trabalhando em cima de um novo marco de proteção de cultivares,
que são um marco regulatório que protege os direitos do melhoramento genético. Isso é muito importante. Vou te dar só um exemplo bastante ilustrativo. A Argentina, ela se descuidou dessa questão da proteção de patentes, né, para melhoramento genético de sementes. O resultado disso é que hoje a Argentina tem uma produtividade 30% abaixo do Brasil na soja, quando ela, há 20 anos atrás, tinha produtividade até maior, né? Isso se deu principalmente em função do desestímulo às pesquisas, né, e à inovação nesse setor. Então, o marco regulatório desses produtos, eu diria, talvez tenha sido um dos mais importantes nesse período. Mas também tivemos avanços importantes em relação à sustentabilidade e boas práticas agrícolas, né? Nós temos promovido de uma forma bastante intensa o incentivo a que os produtores melhorem cada vez mais as suas práticas. Então, nós temos desenvolvido cursos para que os aplicadores de defensivos químicos possam ter acesso ao que tem de melhor do ponto de vista de capacitação e de utilização segura dos defensivos, seja na pulverização, seja na armazenagem, seja no manuseio desses produtos. Nós temos desenvolvido também programas que ajudam a convivência harmônica entre os produtores rurais e os apicultores, que é um tema extremamente relevante para nós. Temos feito um trabalho muito intenso no sentido de combater a ilegalidade, seja de defensivos químicos, seja de sementes piratas, também causa um prejuízo muito grande para o país. E, não menos importante, nós temos apoiado, de uma forma também com muita atenção, a questão da logística reversa da embalagem vazia de defensivos químicos. Então, o Brasil é um exemplo nesse tema. Hoje nós fazemos logística reversa de mais de 90% de todas as embalagens vazias no campo, em todo o Brasil. Então, com isso nós reciclamos e é utilizado para outros fins. Então nós temos também trabalhado muito fortemente nessa agenda da sustentabilidade aqui na CropLife, entre outras ações, né? Presidente, 2025 foi um ano bastante desafiador, né, para dizer o mínimo. Eu gostaria de ouvir do senhor qual que é o balanço que o senhor faz aí de 2025 até aqui, e se nós temos aí, se dá para ter alguma previsibilidade desses últimos 2 meses e meio aí que faltam para a gente concluir o ano. Tiago, foi um ano bastante difícil, né, com muitos temas que realmente geram insegurança, né, para o produtor rural. Tivemos aí, mais recentemente, a questão do tarifaço, né, que isso, obviamente, impacta muito um país cuja característica exportadora, né, no agro é muito relevante. Então, isso gerou aí uma instabilidade, né, nas nossas exportações, ou de alguns produtos das nossas exportações, né? Tivemos aí dificuldades referentes a crédito, juros muito elevados, tivemos aí temas como recuperação judicial muito elevada no campo, que isso gera também incerteza para a oferta de crédito. Então, e tivemos também com preços internacionais menores do que os que nós vínhamos tendo, principalmente nos grãos. Então, tudo isso gera dificuldades, né? Mas que o produtor rural brasileiro já demonstrou que é capaz de superar. Já tivemos um ano difícil, mas já tivemos também muitos outros, até mais difíceis. Então, acredito que vamos superar mais essa. A indústria é uma grande fornecedora de crédito, né, para os produtores. Nós somos responsáveis por cerca de 1/3 de todo o crédito que vai para o produtor rural, sob uma forma de financiamento, né? Muitas vezes a indústria fornece
os insumos, né, com a promessa e a garantia de entrega do produto final. E isso ajuda muito também vamos dizer, no acesso do crédito aos produtores. Mas acho que vamos superar, torcer para que seja um ano que o clima ajude, né, e que a gente possa aí ter mais um recorde de safra agrícola aqui no Brasil. Não tenha dúvida, né? Ter acesso facilitado ao crédito, como a taxa Selic é 15% ao ano, é fundamental. Presidente, recentemente vocês promoveram um workshop sobre tecnologias agrícolas em linha, né, com os novos desafios climáticos e também com foco voltado para a COP30. Como é que foi esse evento e como que a CropLife ela pode participar da discussão do clima daqui para frente? Já emendando nessa pergunta, vocês pretendem apresentar algum documento na COP30, né, com as demandas da área? Perfeito, Tiago. Esse evento ao qual você se refere foi um evento que aconteceu em Brasília, entre a CropLife Brasil e o IICA, e nós tivemos aí, nesse evento, né, uma discussão bastante importante de como as tecnologias agrícolas podem contribuir para a agenda climática, né? O evento fez parte de uma jornada que nós iniciamos no início do ano com uma série de outros debates. Falamos sobre a recuperação de pastagens degradadas, que é também um tema bastante caro para o governo e que tem aí uma aderência muito forte à agenda climática. E como resultado de todos desses debates, essas discussões, nós, então, estamos finalizando um documento em que mostra o papel das tecnologias para a agenda. E são bastante importantes, viu, Tiago? Porque nós estamos falando de tecnologias que aumentam a produtividade. Quando nós fazemos isso, nós deixamos de ter que expandir a produção para novas áreas. Então, há um crescimento vertical e não horizontal. Nós estamos falando isso sob a ótica de mitigação, e também estamos falando sob a ótica de adaptação. Hoje nós já estamos vivenciando as consequências das mudanças climáticas e a tecnologia agrícola aplicada às sementes permite que essas plantas fiquem mais resilientes, que elas possam ficar mais resistentes às condições climáticas mais extremas, seja secas, seja temperaturas mais altas. Então, tudo isso faz parte do esforço da indústria de tecnologia agrícola para contribuir com essa agenda, que é, obviamente, um dos grandes desafios que nós temos aí nesse século. Presidente, o senhor acha que o Brasil, tendo, né, esse palco mundial da COP30 aqui, o que o país precisa efetivamente fazer para se consolidar como um dos principais players mundiais na discussão dessa pauta da sustentabilidade? Tiago, eu acho que o mais importante é nós mostrarmos o que nós estamos fazendo. Há muitas informações sobre a agricultura brasileira. Eu dei um exemplo da questão da informação sobre o uso de defensivos químicos, né? Mas há muitas outras. E o Brasil ele tem realmente se preocupado muito e desenvolvido uma agricultura tropical que é seguramente a mais sustentável do mundo. Então, nós temos não só as tecnologias agrícolas que têm cada vez mais caminhado na direção de uma agricultura mais sustentável, com defensivos químicos mais seletivos, mais sustentáveis, o uso cada vez maior de bioinsumos, o investimento forte em genética de sementes, mas também as práticas que o Brasil tem adotado, que são um exemplo para a agricultura tropical. Aí nós nos referimos ao plantio direto, nos referimos à integração lavoura, pecuária, floresta, que também é um exemplo, né, para o resto do mundo. Enfim, uma série de práticas que precisam ser mais divulgadas. Temos um código florestal dos mais restritivos do mundo,
Então, tudo isso acho que precisa ser adequadamente mostrado para o resto do mundo, para que realmente o Brasil seja enxergado como essa potência, não só uma potência agrícola, mas uma potência da agricultura sustentável no mundo. O senhor comentou na sua resposta aí a respeito do bioinsumo, né? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor como é que funciona a parceria com a Apex Brasil, que é aquela agência do governo federal que trata, sobretudo, de fortalecer o bioinsumo como um produto tipo exportação, né? Como é que está sendo isso, presidente? Perfeito, Tiago. Olha, o Brasil, em boa parte dos insumos que nós utilizamos, são importados, em boa parte, né? Os defensivos têm um alto grau de importação, fertilizantes, uma dependência muito grande, mas os bioinsumos, particularmente, têm uma característica distinta. Nós podemos ser uma grande plataforma de exportação com tecnologia brasileira para o resto do mundo. O Brasil tem sido um dos países onde a utilização de bioinsumos mais cresce no mundo, né? Nós temos crescido, a taxa de crescimento 3, 4 vezes maior do que a taxa de crescimento nos outros países, e nós temos tido uma utilização muito distinta daquelas que é feita no resto do mundo também. Ali, quando você vai para a Europa, Estados Unidos, a maior utilização de bioinsumos é em ambientes mais controlados, né, em casas de vegetação, em culturas de baixa escala, como hortifruti granjeiros, esse tipo de culturas. No Brasil, diferentemente disso, além, né, de utilizar para esse fim, nós estamos usando bioinsumos para culturas de larga escala, como soja, milho, algodão, cana, café, e isso faz aí traz um diferencial para o Brasil. Então, nós temos hoje mais de um quarto das nossas áreas que já se utilizam de algum tipo de bioinsumo para proteção das plantas, né, sejam defensivos, seja para controlar doenças também, né, defensivos para controlar pragas e doenças, e nós temos, além disso, uma tecnologia que pode ser utilizada em várias partes do mundo, né? Então, o Brasil tem biodiversidade, né? Então nós podemos desenvolver novos produtos utilizados para esse fim. Nós temos uma indústria bastante tecnificada, né, que tem investido muito em inovação. Então, esses produtos, eles podem e devem ser utilizados em muitos outros países, sejam os países de clima mais tropical como o nosso, sejam países de clima temperado. Temos aí uma oportunidade muito grande de exportação. Falamos com a Apex, né, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações do governo federal, e eles ficaram muito interessados em fazer essa parceria conosco, para que a gente possa desenvolver diversas ações que promovam os nossos bioinsumos, sejam participação em feiras, sejam eventos, seja trazer empresas interessadas aqui para o Brasil, para que eles conheçam, né, os nossos produtos, enfim, uma série de ações que vão na direção de tornar o Brasil cada vez mais uma referência para o resto do mundo nesse setor. Fica claro, viu, presidente, na sua resposta, né? Pelo menos para mim aqui, me parece que o futuro do agro brasileiro ele passa necessariamente, né, pelo bioinsumo. E eu gostaria que o senhor aí tenha alguma projeção, como é que o senhor imagina que vai estar o mercado do bioinsumo daqui a 10 anos? Olha, nós temos aí uma estimativa de crescimento bastante acelerado, né? Nós estamos falando em crescimentos crescimento de 2 dígitos ao ano, né? E isso deve ainda permanecer por muitos anos, porque nós temos ainda, como eu mencionei, somente 26% das áreas utilizando insumos para proteção de plantas, né? É um número elevado, considerando o tamanho do Brasil, mas também significa que tem um potencial muito grande, né? E a nossa leitura, Tiago, é que nós vamos continuar trabalhando cada vez mais
com complementariedade de tecnologias, né? Então, o produtor hoje tem à sua disposição, na prateleira, uma série de tecnologias que podem ser utilizadas de forma isoladas ou combinadas, né? E isso tem trazido uma sinergia muito grande, né, de ações em relação a elas. Então, nós vamos, durante ainda algumas décadas, vamos conviver com a utilização de bioinsumos, que em alguns momentos vão substituir os químicos, a biotecnologia, que pode reduzir também ou otimizar a utilização de químicos, já que uma das características da biotecnologia utilizada é resistência a determinadas pragas e doenças. Então, é uma combinação de tecnologias que vão se integrar no campo e cada vez mais oferecer, né, essas alternativas para o produtor. Presidente, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o produtor rural que está lá na ponta, acompanhando aqui essa nossa conversa. Olha, o que eu queria dizer para o produtor, primeiro, que tem sido verdadeiros heróis, né? Como nós já comentamos aqui, o Brasil é um país de clima tropical, portanto, com maiores dificuldades do que a agricultura de países de clima temperado, né? Nós temos muito mais pragas, muito mais doenças, com clima, muitas vezes, com maior instabilidade do que os demais países, e o produtor rural tem superado tudo isso, e mais do que isso, o produtor rural brasileiro, ele tem como característica ser um desbravador de tecnologias. Então, isso faz com que a indústria também possa gerar cada vez mais tecnologias, num círculo virtuoso, onde a indústria gera mais tecnologia, o produtor adota elas de uma forma bastante rápida, o que gera incentivos para que a indústria continue investindo nisso. Então, a nossa mensagem principal é essa, que a indústria está aqui pronta para continuar esses investimentos na inovação. Nós estamos num ambiente de institucional que vai favorecer ainda mais esses investimentos. Então, contem conosco para a sua produtividade, para a sua competitividade e para a sua sustentabilidade. Excelente. Eu conversei agora com o diretor-presidente da CropLife Brasil, o Eduardo Leão. Presidente, muito obrigado e a gente se encontra num próximo bate-papo. Valeu. Sempre à disposição, Thiago. Um abraço. Obrigado. Um abraço.